Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Bem, vamos continuar a falar sobre psicologia e teologia. Já abordamos em pelo menos 2 estudos a questão da psicologia e a teologia. Então, dando continuidade a esse estudo, vamos analisar um pouco sobre qual é o papel que tem a psicologia perante a teologia e qual é o papel da teologia nesse aspecto de procurar aconselhar as pessoas. Bem, não é difícil entender essa questão. Mas precisamos entender que o conselheiro cristão, ele deve ser bíblico, ok? É aquele cujo modelo de aconselhamento se reflete nas escrituras, em cada aspecto da vida. Há conselheiros que se dizem cristãos e utilizam um modelo de aconselhamento que não reflete as escrituras em todos os aspectos. Um conselheiro cristão, ele pressupõe apenas aquilo que a Bíblia ensina. Um conselheiro que se diz ser cristão, em sua abordagem, ele pressupõe aquilo que a sua teoria ou teorias favoritas ensinam. Aí a gente pode perguntar o seguinte: mas por que as pressuposições de um conselheiro são tão importantes para o aconselhamento? Bem, a resposta é que em tudo na sua vida, devido às suas pressuposições, né, é que você vai determinar, vai ter um norte, o caminho da sua teologia, da sua interpretação e da sua vida. Então, de certa forma, as pressuposições são muito importantes, ok? Então, vamos dar um rápido exemplo. Os conselheiros, por exemplo, os freudianos, que são aqueles psicólogos que seguem a versão de Freud, né? Existe até livros aqui que questionam, né, o ensinamento de Freud. O lado oculto do visionário, Freud, por exemplo, este livro aqui, né? Então, mas a grande questão é, esses conselheiros que seguem esta vertente de Freud, eles partem da preposição que o nosso comportamento se deve a algo chamado inconsciente, ok? Então isso os predispõe a empregar metodologias como hipnose, interpretação de sonhos, associação livre de ideias, ou seja, comunicação sem censura ou seletiva prévia de qualquer pensamento que venha à mente, como por exemplo também a regressão. Então já nós temos também outra linha de pessoas que ministram aconselhamento, que são os rogerianos, tá? Pressupõe que o homem, no cerne do seu ser, é basicamente bom e possui dentro de si todos os recursos necessários para resolver seus próprios problemas. Esse pensamento os predispõe a não dar orientações, mas ajudar o aconselhado simplesmente desenvolvendo as palavras do próprio aconselhado em paráfrases, tá? Então, Carl Rogers, que é o mentor desse tipo de pensamento psicológico, ele é o fundador, né, desse tipo de aconselhamento, que é centrado no cliente ou na pessoa. Acabou redefinindo o termo aconselhamento e até aquele momento de nossa sociedade possuía o significado
de dar conselho. Mas nós temos também os conselheiros adlerianos. Não é uma vertente muito conhecida, pelo menos no mundo, né? Que é fora da psicologia, mas existem livros como esse aqui, Freud versus, né, ou Adler, ou seja, a controvérsia que houve entre os dois, tá? Então, os seguidores desse método de aconselhamento adleriano, que é chamado, eles pressupõem que as suas necessidades, as necessidades, no caso, básicas do homem, são segurança e significado. Muitos dos assim chamados conselheiros cristãos que seguem esta linha acreditam que o homem perdeu ambas as coisas no Jardim do Éden. O Dr. Robert McGee, em seu livro que foi muito vendido, diz o seguinte a respeito da queda, tá? Para compreender corretamente os efeitos devastadores desse evento, precisamos examinar a natureza do homem antes que o pecado fizesse com que ele perdesse a segurança e o significado. Então, McGee passa a ler a sua pressuposição adleriana no texto que, obviamente, não faz qualquer menção a essas duas necessidades básicas. Isso tem levado alguns conselheiros que são cristãos a encorajar seus aconselhados a buscarem fontes erradas de solução. Em lugar de ensiná-los como amar a Deus e ao próximo, conforme a Bíblia ordena, tais conselheiros ensinam involuntariamente ou não seus aconselhados a amarem a si mesmos, buscando a sua própria segurança e significado para a vida. Bem, então nós sabemos que existem então esses conselheiros que são cristãos, que não são integracionistas, que usam somente a Bíblia para o aconselhamento, porque acreditam que as Escrituras é suficiente para aconselhar as pessoas nos seus mais devidos problemas. Porém, nós temos alguns cristãos que seguem essas linhas que eu apresentei para vocês, que acabam desvirtuando das Escrituras Sagradas e, de uma maneira secular, acreditam que vão obter os seus objetivos, né? Vão alcançar os seus objetivos. Bem, como sabemos que nem todos os conselheiros são cristãos, a grande maioria não é, né? Mas devemos entender então que existe a teologia, existe o aconselhamento cristão, né? que eu me referi agora, e o aconselhamento dessas linhas seculares do qual eu passei para vocês. Agora, um conselheiro que é cristão não pode ver conflito em usar modelos de aconselhamento que não refletem as Escrituras em todos os aspectos. O verdadeiro conselheiro cristão constrói o seu modelo de aconselhamento de uma maneira exegética. Ele não se pauta por uma teoria de aconselhamento, mas sim por uma teologia de aconselhamento. O conselheiro que é cristão pode suplementar o que a Bíblia diz acerca da mudança da pessoa com as verdadeiras chamadas, né, de que a Bíblia oferece. Uma das maiores diferenças entre os dois tipos de conselheiros diz respeito às pressuposições. O verdadeiro conselheiro cristão pressupõe apenas o que a Bíblia ensina, ok? O conselheiro que é cristão pode pressupor que ensinam suas teorias seculares favoritas, tem alguns cristãos que seguem essas linhas, e as centenas de linhas para se escolher, né? Então a gente vai analisar no próximo vídeo como deve ser feito um aconselhamento cristão, um aconselhamento do ponto de vista cristão evangélico, ok? Para que as pessoas entendam a diferença e os pressupostos que existem nessas questões, ok? Até o próximo vídeo, fique na paz, deixe seus likes, seus comentários,
Se quiser se inscrever, seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Amém.